Gente, esse final de semana teve o CPAC nos Estados Unidos, o CPAC 22. Eu gostaria de ter ido, mas não tive como ir. O ex-presidente Donald Trump, né? Donald Trump participou do CPAC, fez um discurso maravilhoso, eu assisti inteiro ao vivo. Lá ele fala, né? Você falou de tudo, assim, o discurso dele é imenso. Ele falou do Biden, ele falou dos Estados Unidos, falou da guerra na Ucrânia, falou da fraqueza do Biden, falou que é preciso recuperar os Estados Unidos, tem que acabar com a doutrinação nas escolas. Ele falou sobre ideologia de gênero, ele falou sobre isso, tá? Falou sobre a questão de eleições limpas, que o que aconteceu foi um horror, né? Tem muita bomba, ele falou que tem muita bomba para estourar, que eles têm fotos das pessoas com os votos fraudados, tá? Tudo isso aí vai explodir aí em breve, segundo ele fala, tá? E a gente sabe tudo que acontece lá nos Estados Unidos, acaba acontecendo aqui depois também, né? Assim, vale a pena assistir o discurso dele. Quem fala inglês tem facilidade de entender, porque o inglês dele é escorreito. É muito fácil de entender. E os vídeos, obviamente, que já começam a ser legendados. Assistam, vale a pena, tá? E outra coisa, né? Uma coisa que chamou bastante atenção lá, que era wake, not woke, tá? Existe um movimento, wake quer dizer acordado. Woke é um movimento que quer fazer com que quer impor mordaça, quer impor o politicamente correto, quer impor a censura, tá? Então esse woke, esse movimento, quem escreveu sobre ele foi o Roberto Mota, na página dele. Eu nem li ainda o artigo dele, tá? Eu vi no Instagram, antes de eu entrar aqui, ele dizendo que no robertomota.com, deve ser .com.br, né? Ele fala sobre esse movimento woke. E é um movimento que realmente quer nos calar, quer impor o politicamente correto, tá? Quer impor a divisão por raça, gênero, classe social. É um movimento que quer dividir. É um movimento esquerdista, né, gente? É um movimento esquerdista que quer dividir as pessoas. Sendo que, na verdade, a gente tem que se unir. Um povo, né? O povo, ele é representado, né, por alguém que se identifica com a sua nação, os símbolos da sua nação, e que principalmente quer proteger a sua terra dos ataques externos. Esse woke é aquele movimento que está destruindo os Estados Unidos por dentro, que está destruindo o Ocidente por dentro. Mas nós estamos reagindo. É uma beleza a gente assistir nos Estados Unidos como os americanos estão. Os conservadores estão unidos, tá? O Trump perdeu a eleição, mas não perdeu a guerra, não. Ele está mais forte do que nunca. E todas as mentiras que falaram contra ele durante a campanha estão sendo agora desmascaradas completamente. Então, por exemplo, a Hillary Clinton, ela espionou, ela acusava o Trump de espionagem. Ela espionou o Trump, a campanha dele, e espionou a Casa Branca. Todas aquelas conspirações que eles inventaram contra o Trump, foram ela que fez, tá? Então, essas coisas estão vindo à tona, se Deus quiser. E aqui no Brasil a gente tem que ficar atento, porque o que aconteceu lá, eles esperam que aconteça aqui. Estão trabalhando para que aconteça aqui. Eu fico realmente assim angustiada por ver a censura que nós estamos sofrendo, e em ano eleitoral isso se torna ainda muito mais preocupante, porque a gente sabe que se eles decidirem que qualquer coisa que a gente fala, por exemplo, se a gente falar que o Lula é ladrão durante a campanha, eles podem dizer que é fake news, dizer que ele foi absolvido e ele não foi absolvido, dizer que como, né, Andréa Fiuza, dizer que como anular os processos, que o Lula é inocente. Então, se a gente falar que ele não é inocente, de repente o TSE vai dizer fake news e cancela a gente. Então, assim, nós estamos num momento bastante complicado, e quando não há liberdade de expressão, não se tem, evidentemente, um terreno fértil
ao livre debate e à democracia. Então, eleições limpas só existem quando as duas partes, os dois lados, podem se manifestar livremente. Então, vamos lá, né? Eu vi o Salim Matar, ele publicou o seguinte, que faz uma semana daquela invasão dos petistas, guiados por um vereador petista lá no Sul, que eles invadiram uma igreja católica e nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele não teve as redes dele suspensas por, não é nem discurso de ódio, é ação de ódio, desrespeito à religião, nada. Então, fica muito, muito difícil essa luta. Mas o melhor é o seguinte, a notícia boa é que a gente não vai desanimar, de jeito nenhum. Vamos para cima, minha gente, vamos para o trabalho e vamos mostrando o nosso trabalho. A gente vai, né, assistir do Zap aí, todo mundo boca a boca, vamos conversando, né? E é isso. E as notícias vão se espalhando. Eu confesso para vocês que eu já estou em contato com o advogado para tomar as providências e conversando com parlamentares, porque a gente tem que dar um jeito nisso também no parlamento. Embora, infelizmente, a gente sabe que a gente não pode contar com a maioria dos parlamentares, que quando fala esse negócio de fake news, eles embarcam nisso, uma coisa horrorosa, não percebem que é uma censura odiosa que acontece, ficam, não, tem que ter cuidado com não ter mentira nas redes, não percebe, a grande maioria não percebe o que está por trás, a manipulação, tá? Mas nós vamos trabalhar para tentar minimizar isso daí, de forma legislativa, né? Então, vamos lá. Bom, na terça-feira, dia 22, houve uma mudança no comando do TSE. Saiu o ministro Barroso, deixou de ser o presidente, passou a presidência para o ministro Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes passou a ser o vice-presidente. Agora, o Fachin vai ficar só uns meses. Nas eleições desse ano, o presidente será o Alexandre de Moraes. Em seu discurso de posse, o ministro Edson Fachin afirmou que a Justiça Eleitoral brada por respeito e não se renderá. Gente, não se renderá a quem? Eu queria saber, né? Brada por respeito. Eu aprendi que quem quer ser respeitado, né, primeiro tem que respeitar e se fazer respeitar. O respeito não é uma coisa imposta, não. O temor pode ser imposto, o respeito não. Tá? Não se renderá a quem? Eu juro que eu queria saber. O ministro enumerou uma série de desafios que terá à frente da corte, segundo disse, entre eles está proteger e prestigiar a verdade sobre a integridade das eleições brasileiras. Está aí uma coisa que eu quero muito, prestigiar e proteger a verdade. Está aí uma coisa que eu quero muito, venho lutando muito por ela, mas não estou livre para lutar por ela mais, não é? Porque a gente sabe, quando a gente busca a verdade, o que dizem para a gente? Que nós estamos ameaçando a justiça eleitoral, que nós estamos fazendo fake news. Então, a verdade, ela não tem medo de ser desafiada. Quem não aceita ser desafiada é a mentira. A verdade não tem medo de ser desafiada, não é? Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Correios, todos deram prejuízos bilionários. Já pensaram nisso? Para pensar. Para pensar nisso, gente. Vê se dá para pensar em devolver o país para a mão desses ratos roedores que dilapidaram o patrimônio do Brasil, que é nosso patrimônio. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que falar isso para as pessoas, entendeu? Você tem um amigo, um parente, algum que está assim meio, né, sem saber, não vou votar no Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, ele é bocudo, ele fala demais, ele é isso, ele é aquilo. Mostra isso para eles. Mostrem isso. Se isso não é motivo suficiente para não deixar a esquerda voltar de jeito nenhum.
Hoje, quem fala mal do Bolsonaro, quem está contra o Bolsonaro, está a favor da esquerda. Sabe por quê? Porque não vai ter terceira via, não, gente. Esquece terceira via. É Bolsonaro e Lula.